queridos alunos, minhas queridas alunas. É sempre muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje nós vamos fazer a correção da semana 4 do PET volume 3 do 8º ano. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Bora corrigir? Na semana 4 nós vamos falar de quadriláteros. Vocês sabem o que são quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados. Quatro lados, não é? Mas o que são polígonos? Já pararam para pensar? Já fizemos atividade sobre isso? O que você entende sobre polígono? Então, só para a gente revisar aqui, galerinha. Polígonos são formados por segmentos de reta, são fechados e os segmentos não podem passar um pelo outro, se cruzarem. Ou seja, uma situação dessa não representa um polígono. Por quê? Porque a gente não tem aqui a linha fechada, a gente tem um espaço faltando uma linha. Uma situação dessa não caracteriza polígono. Por quê? Porque as linhas se cruzam. Então, polígono é formado por segmentos, sempre é uma estrutura fechada e as linhas não se cruzam, certo? Os meus não estão bem feitos, né, gente? Aqui tá meio tortinho, mas eu tô fazendo só um rascunho para que vocês lembrem o que é isso. Então, quando a gente fala de quadrilátero, a gente tá falando desses desenhos aqui que tem 4 lados, certo? O que o PET traz pra gente? Ele traz os principais quadriláteros, né? Quadrado, retângulo, losango, trapézio e paralelogramo. Você conhece todos eles? Sabe a característica de cada um? Você sabia que o quadrado é um quadrilátero que tem os ângulos internos todos retos, ou seja, todos os ângulos internos medem 90 graus, e que os seus lados são todos congruentes, ou seja, possuem medidas iguais, além de serem paralelos, claro? Você sabia que o quadrado é um retângulo? Porque ele tem os lados opostos paralelos e com medidas iguais, e os ângulos internos medindo o ângulo de 90 graus? Você sabia que todo quadrado é um losango? Porque ele tem os 4 lados com medidas iguais, lados opostos paralelos? O losango não é quadrado todas as vezes, porque o losango não precisa de ter ângulo de 90 graus, certo? O trapézio é um quadrilátero que tem as bases paralelas, mas as laterais deles não são paralelas. Não necessariamente precisam ser paralelas. E o paralelogramo tem os lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, com medidas iguais. Bom, então, todo retângulo é um paralelogramo, todo quadrado é paralelogramo, todo quadrado é retângulo, todo quadrado é losango. Todo losango é paralelogramo. Nem todo losango é quadrado, nem todo retângulo é quadrado, certo? Bora para o exercício então. Questão 1. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. No paralelogramo de vértices ABCD, o ângulo ABC mede 50 graus. Determine as medidas dos outros ângulos internos. Vou fazer um rascunho para que a gente entenda o exercício. Eu acho que esse galo gosta de estudar, porque não é possível, a gente começa a gravar, ele começa a cantar. Eu tava até segurando aqui pra não ir lá ver se eu botava ele pra panela. Eu tô falando isso desde um tempo, mas você não deixa? A gente tá falando que tá com saudade dos alunos, ele tá querendo fazer a vez dos alunos aqui com a gente. Mas pelo menos assim, ele podia ficar calado enquanto a gente fala. É a diferença, né? Porque os meninos a gente pede pra que eles parem e ouçam, e eles param e ouvem. Na maioria das vezes. E agora o galo parou, mas quer apostar que quando a gente voltar ao normal ele vai? Com certeza. Gente, então eu fiz um esboço aqui de um paralelogramo. Coloquei o ângulo ABC medindo 50 graus, só para ficar claro pra gente quais serão as medidas dos outros ângulos, certo? Bom, para a gente pensar na soma dos ângulos internos do quadrilátero, vou usar o que a gente já sabe. O retângulo, o quadrado, não tem os 4 ângulos medindo 90 graus? Então a soma dos ângulos internos deles é 360. Ou seja, a soma dos ângulos internos de todo o quadrilátero é 360 graus. Tô vendo uma dancinha aqui, gente, não acredito. Eu tive uma supervisora que fez isso comigo uma vez, tá? Então, sem comentários. Qual é?
Então, olha, o ABC vale 50, eu sei que o ângulo oposto a ele também vai valer 50, porque é uma característica do paralelogramo. Lados opostos paralelos e com medidas iguais e ângulos opostos com medidas iguais. Então, esse ângulo aqui, olha, também mede 50. Então, só para deixar claro para vocês, medida de ABC é 50 graus. Eu vou colocar todos eles aqui na ordem, vou colocar o BCD. Não falei que o galho é outra? Falou, só a gente começar, tá vendo? E o DAB. Certinho? Só para ficar fácil da gente marcar, tá? E o CDA também mede 50. Agora, eu preciso de saber a medida do BCD, que seria esse ângulo aqui, e do DAB, que seria esse aqui. Como que eu vou fazer para descobrir essa medida? Bom, a soma dos ângulos internos de todo o quadrilátero é 360 graus. Cíntia, como? Eu posso pensar de duas formas. Uma, usar os quadriláteros que eu lido melhor, ou que eu encontro mais no meu dia a dia, que seriam quadrado e retângulo, que são, tem ângulos internos de 90 graus, e são 4 ângulos de 90 graus, então se a gente multiplicar 90 por 4 dá 360, ou então eu posso traçar uma linha aqui, ó, uma diagonal, e eu vou dividir esse paralelogramo em 2 triângulos. Como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, e aqui, não importa como eu traço a diagonal, eu consigo visualizar 2 triângulos, então eu teria 180 duas vezes, que seriam 360. Então eu sei que eu vou chamar essa medida aqui de x. Então eu vou falar para vocês que eu tenho 2x mais 100, porque eu tenho 50 aqui mais 50 aqui. Então 2x mais 100 igual a 360. Tem gente que pode querer colocar assim também, x mais 50 igual a 180. Vai chegar na mesma resposta, porque se eu dividir a equação de cima por 2, eu chego na equação de baixo. Então, se a soma de todos é 360, se eu somar os dois que não são opostos, eu vou encontrar 180, sempre. Bom, quem é o meu x então? 180 menos 50. Então, meu x vale 130 graus. Certinho? Então, o BCD, 130 graus. E o DAB, 130 graus. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, que vai ser um prazer esclarecer a dúvida de vocês, ok? Bora para a questão 2? Gente, vamos fazer a questão 2. Um losango é um quadrilátero que possui os 4 lados congruentes e um quadrado é um quadrilátero que possui os 4 ângulos internos congruentes e os 4 lados congruentes, ou seja, congruente, medidas iguais. Todo quadrado é um losango e todo losango é um paralelogramo. Sabendo que em todo quadrado ou losango as diagonais são perpendiculares, o que é isso? Elas formam ângulos de 90 graus quando se encontram. E são bissetrizes dos ângulos opostos, ou seja, dividem os ângulos em duas partes iguais. Calcule o valor dos ângulos x, y e z em cada caso. O primeiro caso é o mais fácil. Por quê? O x aqui, ele está no encontro das diagonais. Se elas são perpendiculares, o x vai valer 90 graus. Bom, e o y? O y tá aqui, entre a diagonal e um dos lados do quadrado. Não foi falado no enunciado que a diagonal ela é bissetriz do ângulo? Então, ela divide o ângulo em duas partes iguais. O quadrado ele tem ângulo de 90 graus. Então, nosso y vai ser 90 dividido por 2, que vai deixar pra gente 45 graus. Fácil demais, né? Vamos fazer o próximo. Mas eu vou apagar o primeiro para a gente não embolar os cálculos, porque o espaço aqui para os cálculos está pequeno, tá bom?
Gente, nesse aqui agora, o que é que nós vamos fazer? Mesma linha de raciocínio que a gente usou no exercício anterior. Olha o 3x. Né? Quanto ele vale? Ele vale metade de 90 graus. Né? Por quê? Porque a diagonal é bissetriz do ângulo. Então, a gente já viu que metade de 90 é 45. Então, eu vou falar que 3x é igual a 45 graus. Se 3x vale 45, quanto vale meu x? Meu x vale 45 dividido por 3. Isso vai me dar um ângulo de 15 graus. Mas eu ainda preciso descobrir o y. O 2y mais 15 está numa situação diferente do 3x? Não, mesma situação. Então, eu também tenho que 2y mais 15 tem que dar 45 graus. E daí, 2y vai ser igual a 45 menos 15, que resulta em 30 graus. Se 2 vezes o y deu 30 graus, quem é meu y? 30 graus dividido por 2, 15 graus. Fácil demais, não é? Bora para o terceiro desenho? Próximo desenho, né? O que a gente vai fazer agora? Ó, não é quadrado mais, é losango. Será que modificou alguma coisa? Vamos prestar atenção no seguinte. Foi falado no enunciado que tanto no quadrado quanto no losango, as diagonais elas eram bissetrizes. Ou seja, se esse lado aqui, se esse ângulo aqui mede 36 graus, então o ângulo x também mede 36 graus, porque a diagonal é bissetriz. Então, x é igual a 36. E o y? O y é esse ângulo todo aqui, ó. Isso tudo aqui. Ué, quem é o y? É o dobro do x, ou é o x mais 36, né? Então, o meu y é 2 vezes 36, 72 graus. São ângulos opostos, o losango é paralelogramo, então eles são iguais, certo? Tá faltando a gente achar o z. O que a gente pode fazer aqui para encontrar o z? A gente tem dois caminhos. Ou a gente pensa nisso aqui como sendo um triângulo, ou a gente pensa no losango como um todo. A escolha é de vocês. Eu acho que pensar no losango como um todo vai ficar mais fácil para vocês, né? E aí, então, eu vou colocar aqui para lembrar que esse ângulo também vale z, ok? Bom, eu vou falar então que eu tenho x mais 36 mais z mais y mais z igual a 360 graus. Correto? O x, eu já sei que vale 36. O y, eu sei que vale 72, então eu também vou trocar por 72. Então, agora, eu tenho dois z's, né? 1 mais 1 são 2. 36 mais 36 são 72, mais 72, 144. Isso é igual a 360. Se a gente dividir por 2, posso fazer isso? Eu gosto de dividir antes, quando a gente está com valores mais altos, eu acho que fica mais fácil. A gente fica com z mais 72 igual a 180. Cíntia, poderia ter colocado direto assim? Poderia, né? Se aqui é 36, aqui é 36, vai dar 72, isso é um triângulo. Ou nós dissemos também que esse ângulo mais esse aqui vai dar 180, então poderia, tá? Então, quem é o meu z? 180 menos 72. Então, meu z vale 108 graus. Certo, gente? Bora para o próximo? Gente, nós estamos aqui brincando com o cachorro. Eu calo a boca, ele para de latir. Eu começo a falar, ele volta a latir. Terrível.
A gente tem um losango, de novo, né? Foram três losangos. E aí a gente agora tem tudo com x, mas a gente tem a indicação desses dois ângulos aqui. O que a gente pode fazer com eles? Bom, lembra que a gente falou que os ângulos opostos aqui, eles são iguais? Quer dizer, então, que esse ângulo inteiro ele tem a mesma medida desse. E 3x menos 4 é a metade desse ângulo que eu assinalei para vocês. Assim como o 2x mais 11 também é a metade do ângulo oposto ao primeiro. Ou seja, eu posso falar para vocês que esse 3x menos 4 tem a mesma medida que o 2x mais 11. Então, 3x menos 4 é igual a 2x mais 11. E agora eu tenho uma equação de primeiro grau. Então, vou passar o que tem x para o primeiro membro e o que está sem x para o segundo membro, trocando os sinais. 3x menos 2x vai dar x. E 11 mais 4, 15 graus. Então, nosso x vale 15 graus. Gente, embora pareça, não é um quadrado, né? Por quê? Porque se a gente puser o 15 no lugar do x, a gente não vai ter aqui 45 graus, que seria metade de 90. Embora o desenho se assemelhe muito a um quadrado, tá bom? Bora pro próximo? Último losango. Divertido esse, né? De cara, a gente já sabe quanto vale z. Entre as diagonais. Diagonais são perpendiculares, então meu z vale 90 graus. Ângulos opostos, esse aqui é 70, que também é 70, porque a diagonal é bissetriz, né? Divide em duas partes iguais. Esse aqui é y, aqui também é y. Então, eu posso falar que o y tem que medir quanto? 70 graus. Tá faltando o x, né? A gente pode ver de N maneiras. A gente pode falar que isso aqui tudo vai ser 2x, e aí 2x mais 140 mais 2x mais 2y igual a 360. Ou a gente pode falar que y mais 2x mais 70 é 180. Ou ainda, eu sei que esse ângulo aqui é de 90. Então, eu posso falar que y mais x mais 90 é igual a 180. Por quê? Porque esse pedacinho aqui também é um triângulo. Tenho vários triângulos dentro desse desenho. Bom, o y vale 70. Então, 70 mais x mais 90 é igual a 180. 70 mais 90, 160. É igual a 180. Então, meu x ele vale 180 menos 160. Então, meu x vale 20 graus. Gente, o meu desenho, ele não tá idêntico ao do PET, porque aqui o meu desenho fica com os ângulos trocados. O ângulo obtuso no PET tá aqui e o ângulo agudo tá aqui. Mas eu respeitei as indicações do PET, então não faz diferença no nosso raciocínio. Eu só faço o desenho para a gente conseguir pensar e compreender como está sendo trabalhado, tá bom? Então não alterem nada, tá? Sendo que eu respeitei as medidas. A única coisa que aconteceu é que ficou sem sentido, né? Um ângulo obtuso aqui, quando na verdade visivelmente ele está agudo. Um ângulo agudo aqui, quando eu olho para ele, ele está obtuso. Mas é só isso, não interfere na maneira de fazer. Gente, como eu vim fazendo as questões e tive que apagar por questão de espaço, para não ficar confuso para vocês, eu aconselho vocês a irem pausando o vídeo ou voltarem, né? Assistam como faz o primeiro desenho, pausa, depois vão para o segundo, pausa e assim sucessivamente, né? Porque eu sei que está corrido para vocês aqui e os desenhos não ficaram expostos no quadro o tempo todo, né? Mas aí é só vocês assistirem de novo e vão pausando de acordo com o que a gente vai fazendo cada desenho, tá bom? Bora pro próximo? Questão 3. Quais são as medidas dos ângulos internos de um quadrilátero que são expressas por x mais 25, 3x, x mais 20 e 2x mais 35 graus? Ele não falou qual é o quadrilátero, mas não me interessa. Eu sei
que é quadrilátero, então eu sei que a soma dos ângulos internos vai ser igual a 360 graus. Então eu vou somar todos os ângulos que ele me forneceu aqui. Vamos lá? X mais 25, mais 3x, mais x mais 20, mais 2x mais 35. Isso tudo precisa ser igual a 360, porque a gente está falando de um quadrilátero, certo? Gente, eu não quero o x, eu quero a medida dos ângulos. Então, quando eu terminar, eu vou encontrar a medida de cada um desses ângulos, tá? Bom, vou juntar o x. 1x aqui, mais 3x aqui, eu vou ficar com 4x. Mais 1x aqui, 5x. Mais 2x aqui, 7x. Na hora de somar os números, eu tenho preferência em juntar primeiro os que terminam em 5, mas é por questão de facilidade para fazer mentalmente, tá? Então, eu vou fazer aqui 35 mais 25, vai dar 60. 60 mais 20 vai dar 80. Isso é igual a 360 graus. Passando o 80 para o lado do 360, eu fico com 7x igual a 360 menos 80. 360 menos 80 vão dar para a gente 280. Então, meu x ele vale 280 dividido por 7. Ou seja, meu x vale 40 graus. Mas não é o que o exercício pediu. Ele quer a medida de cada ângulo. Então, um ângulo vale x mais 25. Se o x vale 40, eu vou ter 40 mais 25, que me daria, então, 65 graus. O outro ângulo, 3x. Então, vai ser 3 vezes 40, que me daria 120 graus. Terceiro ângulo, x mais 20. Então, seriam 40 mais 20, que daria pra gente 60 graus. E quarto e último ângulo, 2x mais 35. Então, ficaria 2 vezes 40 mais 35. 2 vezes 40 vão dar 80, mais 35. Então, a gente teria aqui 115 graus. Cíntia, nenhum foi igual. Sim, ele não falou que era paralelogramo, em momento nenhum, né? Então, a gente não tem ângulos opostos iguais mesmo. É um quadrilátero qualquer, ok? Gente, questão 4, última questão. Calcule o valor de x em cada um dos quadriláteros abaixo. Lembrem-se que eu falei que não sou boa com desenhos, então os meus desenhos nunca vão ficar iguais aos do PET, ok? Mas dá pra gente perceber que esses quadriláteros são trapézios e mesmo se não fossem, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Então, eu vou fazer x mais 30 mais 70 mais 50 mais 130 igual a 360, ok? Vou repetir o meu x. 30 mais 70 vão dar 100. 100 mais 50, 150. Mais 130, 280. Isso é igual a 360. Então, na verdade, quem é o meu x? Meu x é 360 menos 280. Então, o meu x vale 80 graus. Tranquilo, né? No segundo trapézio, nós temos o que chamamos de trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? Ele tem aqui dois ângulos de 90 graus, né? Uma das laterais dele aqui é perpendicular às bases.
Então, eu vou falar que x mais 2x mais 30 mais 90 mais 90 igual a 360. Quem quiser colocar 180 aqui também, gente, pode pôr, tá? 2x mais x, 3x. 90 mais 90, 180. 180 mais 30, 210. Isso é igual a 360. Então, 3x vale 360 menos 210, ok? Logo, 3x vai ser igual a 150. Então, quem é meu x? 150 dividido por 3, que vai dar pra gente 50 graus. Como ele só queria o x, terminamos o exercício 4. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem ficado com qualquer dúvida, coloquem nos comentários ou podem me mandar mensagem no Instagram profissional. Respondo vocês em qualquer um dos meios, tá? Muito bom poder falar com vocês sobre matemática. Se vocês tiverem gostado, deixem o like de vocês aí. É importante o like, porque o YouTube recomenda o canal para mais pessoas. Compartilhem o vídeo para que ele chegue a mais colegas de vocês, para que a gente consiga atingir mais alunos. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e ativem o sininho, assim sempre que sair uma aulinha nova, você receberá uma notificação. E me sigam lá no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia. Eu sempre posto alguma coisinha lá, uma reportagem, alguma coisa que eu acho interessante para vocês. Ah, professora, qual é o objetivo? Mostrar a vocês a importância da matemática. E eu acho que se a gente gosta de matemática, a gente aprende. Gente, também peço para vocês correrem lá no canal do professor Marcos. Ele está fazendo as correções do PET de português. O professor Marcos é ótimo. Tenho acompanhado as aulas dele, estou aprendendo muito com ele. Ele é muito animado, né? Do olá, alunos, olá, alunas. Olá, alunos! Corram lá e sigam o professor Marcos, assistam as aulas dele, deixem um like lá para ele, que ele vai ficar muito feliz com vocês também. Precisava ter assustado, não. Até breve. Tchau.